Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda terça-feira, nós temos esse encontro, onde a gente fala um pouquinho sobre saúde. Também estamos tendo a oportunidade de conhecer toda a equipe do Hospital de Clínicas de Itajubá. Eu falo que eu sou a pessoa mais privilegiada nesse momento. E com muito prazer, hoje nós estamos recebendo o Dr. Alexandre Webb. Vamos abordar o tema estado atual da cirurgia cardíaca e transplantes cardíacos. Dr. Alexandre Webb, muito bom dia, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Nilda, o convite e a oportunidade de participar do seu programa aqui na Futura FM. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. E olha que a gente está tentando já há um tempo, né, doutor? É verdade, mas com essa correria do dia a dia e as atividades cirúrgicas que nós realizamos, realmente tivemos que postergar um pouquinho esse encontro, mas tenho certeza que será muito frutífero hoje. Muito bem. Bom, doutor, quando a gente fala... Não, vamos conhecer um pouquinho o senhor? Pois não. Né? Quem que é o doutor Alexandre? De onde é? Onde formou? Doutor Alexandre é médico, cirurgião cardiovascular, é formado aqui no sul de Minas, na Faculdade de Medicina de Pouso Alegre. Tive o privilégio de me formar há alguns anos, tive o privilégio de fazer cirurgia, um programa de cirurgia geral, aqui no Hospital de Pouso Alegre, no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Sou natural de São Paulo e após a conclusão do programa de residência fui para São Paulo trabalhar no Instituto do Coração, fazer a residência lá e fui contratado para ser cirurgião em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Depois de alguns anos, o meu sogro, que é o professor Elias Calas, que é um cirurgião muito conhecido na região, me convidou para que nós pudéssemos montar o serviço de cirurgia cardiovascular no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, e lá começamos há 15 anos com a cirurgia cardiovascular. Depois de alguns anos, o professor Rodolfo, que é o nosso diretor do Hospital de Clínicas de Itajubá, me fez um convite muito honroso para que nós pudéssemos instituir ou iniciar as atividades em cirurgia cardiovascular aqui no Hospital de Clínicas de Itajubá. Então, esse que é o Alexandre Webb. Ô, doutor, quando o senhor entrou para fazer medicina, já tinha a ideia que ia atuar nessa área cardíaca? Não, nenhuma. Nenhuma, Acho né? que o gosto se fez ao longo da formação mesmo. A gente, doutor, nós vamos falar aqui sobre transplante cardíaco, que até na década passada, digamos assim, era assim uma história, era como se fosse uma história de um doutor Frankenstein, que vai abrir a pessoa, tirar o coração e colocar o outro, porque a gente não tinha noção de que isso poderia realmente um dia vir a realidade, acontecer, né, doutor? É verdade. Então, a história do transplante de órgãos já remonta ao início do século passado, né? Uma pessoa, um grande pesquisador chamado Alexis Carris, estabeleceu essa ideia de fazer transplantes de órgãos. Mas, efetivamente, o transplante de coração se deu com um cirurgião que é da África do Sul. Ah, é. Isso foi nos idos de 1967, 1968. E, por um privilégio muito grande, Nilda, um professor que é famoso, certamente você conhece, é o professor Zerbini. Zerbini. Sim, ele depois de 6 meses que foi feito o primeiro transplante no mundo, na África do Sul, nós conseguimos fazer um transplante aqui no Brasil, no Hospital das Clínicas. Isso foi um marco histórico para a história da medicina brasileira. Mas o fato de acontecer tantos transplantes ao redor do mundo desmistificou um pouquinho esse tipo de procedimento
e fez com que tivesse uma certa rotina. E felizmente nós somos, em Minas Gerais, o segundo... nós temos transplantes de coração em 2 locais em Minas Gerais atualmente, em Belo Horizonte e em Itajubá. Poxa. Então é um privilégio para nós que sejamos um centro de transplante de órgãos, não só de coração, onde eu atuo, mas também transplantes de rim, transplantes de fígado e até outros que a gente está viabilizando. O doutor Alexandre, o senhor bem lembrou aí desse cirurgião lá da África, mas infelizmente a fama não foi para ele, foi para outro cirurgião. Dizem que é por causa da cor, etc e tal. Tem uma história aí uma história, muito específica. O professor Christian Barnard, ele teve a sua formação nos Estados Unidos. E existiam muitos protocolos bem assim rígidos que não permitiam o transplante de órgãos naquela época. Como ele era originário da cidade do Cabo, na África do Sul, o Christian Barnard então trouxe o conhecimento que adquiriu nos Estados Unidos e teve a prerrogativa. Ele voltou então para a África do Sul, para a cidade do Cabo, e lá ele conseguiu ter a primazia de fazer o primeiro. Mas havia já um grande centro que estava bem avançado, só esperando algumas autorizações, algumas medidas normativas, mas o Barnard teve assim essa ímpeto de levar e fazer na África do Sul, né? Ô, doutor, agora vamos falar um pouquinho da cirurgia cardíaca, quando ela é indicada? Olha, Nilda, a cirurgia cardíaca é um procedimento pouco utilizado para o tratamento da principal patologia que acomete os seres humanos neste momento. Nós temos alguns tipos de patologias que são críticas no ser humano. Quais? As doenças cardiovasculares. O que isso engloba? A hipertensão, a doença isquêmica cerebral, aquelas pessoas que eventualmente desenvolvem um acidente vascular encefálico, que é o derrame cerebral. Derrame. Às vezes as pessoas têm um infarto, que são as mesmas patologias, mas em órgãos diferentes. Por exemplo, uma isquemia no cérebro chama-se derrame. Uma insuficiência circulatória no coração chama-se infarto. Uma insuficiência circulatória nos membros inferiores, vamos dizer, significa uma isquemia de membros. A pessoa tem dificuldade de andar. Então, essa doença aterosclerótica, a gente elenca com o nome de doenças cardiovasculares, que são uma das principais causas de morte ao redor do planeta, ao redor do mundo. Assim como as doenças cardiovasculares, as doenças provenientes do câncer também são uma grande causa de morte. E, dependendo da localização mundial, os traumas também são uma grande causa de morte. O que é trauma, doutor? Traumas são acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, pessoas que se traumatizam de uma forma geral e que isso eventualmente pode tolher a vida, né? Trabalhadores de áreas de perigo, as guerras, sejam guerras civis, sejam outros tipos de disputa, geram muitos traumas. Isso também é uma grande causa de morte. Doutora Alexandre, a gente escuta também muito falar, vai fazer transplante porque está com a veia entupida. Quando a gente escuta isso, o que a gente deve entender, doutor? Está cheio de gordura? Na verdade, Nildo, eu até nem encerrei aquela história, né? Quando que a gente indica uma cirurgia cardíaca? A gente indica uma cirurgia no coração quando o coração não tem uma boa performance, ou quando não tem muito sangue circulando nele, por conta que os vasos, na verdade, são vasos arteriais, eles têm placa de gordura. Outras vezes é porque as válvulas do coração, elas têm algum problema, elas inflamaram e elas não conseguem abrir bem ou não conseguem fechar bem. Nesses casos, a principal modalidade de tratamento, Nildo, é o tratamento medicamentoso que a gente fala. Então, por exemplo, você tem placas de gordura nos vasos do coração. O que você deve fazer? Tomar remédio, mudar hábitos de vida. Então, se a pessoa é hipertensa, tem que abaixar a pressão. Se a pessoa é diabética, tem que controlar o diabetes. Se a pessoa é tabagista, tem que parar de fumar. Se a pessoa está obesa, tem que fazer atividade física e perder aquele excesso de peso.
Essas medidas que a gente diz de mudança de hábitos de vida e o controle com medicações que deixam o sangue mais fino, que abaixam a glicemia, que diminuem a taxa de gordura, é a base do tratamento desses pacientes que têm problema de circulação. Aqueles casos, minha amiga, onde as placas de gordura são muito extensas e comprometem muito o coração, aí a medicação não é suficiente. Nesses casos, a gente pode fazer cirurgia, que é aquela cirurgia que a gente fala de ponte de safena. A ponte de safena. Isso, não o transplante, ainda a ponte de safena. É a veia que tira aqui da perna, doutor? A veia que tira da perna e coloca no coração, para voltar a circular sangue no coração. Então, quando precisa fazer uma cirurgia para voltar à circulação, é a cirurgia de ponte de safena. Algumas vezes, o coração está tão assim sobrecarregado, já teve infartos, ele não tem mais uma boa força de contração. Nesses casos, quando as cirurgias outras, a cirurgia de ponte de safena, a cirurgia de trocar as válvulas, não vão trazer um melhor resultado, aí sim eles podem ir para o transplante de coração. Ô, doutor, e o marca-passo ainda existe? Super existe, são moderníssimos. Os marca-passos são pequenos estímulos que a gente dá no coração quando o sistema de condução do coração, vamos dizer, não é um termo correto, mas os nervos que inervam o coração, ou eles estão cansados, estão assim, deteriorados, ou existiu algum bloqueio na transmissão desse estímulo. Nesses casos, são implantados esse dispositivo que chama-se marca-passo. E ele vai dando o estímulo que o coração precisa. Precisa bater 70 vezes por minuto. Baterá 70 vezes. Qual que é o normal do batimento cardíaco? 70. Numa condição de repouso, a gente bate 70, 72 vezes por minuto. Mas se você pega um atleta, vamos dizer, atleta não seria o modelo ideal. Pega uma pessoa e vai fazer uma atividade física, vai correr uma esteira numa academia ou vai andar para a rua para fazer atividade física, a frequência sobe a 140, 160 batimentos por minuto, e isso é normal. O que não pode é a pessoa em repouso ter uma frequência muito maior do que 90, 100 batidas por minuto. Aí pode ser que seja alguma patologia. Né? Bom, o doutor Nilo Baracha está por aqui, está mandando um grande abraço. O meu apreço especial pelo professor Nilo, que é uma pessoa que nos ajuda muito no Hospital de Clínicas de Itajubá. Muito bem. O Wendel de Curitiba está por aqui, Cristina Borges está por aqui, Heloísa Helena, Célia Matos, ela disse que está gostando muito, Diba está por aqui, está gostando muito aí da sua explicação. Doutor, eu estou recordando aqui o caso de um amigo que até então ele não sabia que tinha nada no coração. Pois não? Foi consultar. Pois não. E no momento já foi internado para no dia seguinte fazer uma cirurgia no coração. Agora nem lembro o que ele fez. Stent? Como é que fala, doutor? Stent. 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 Acho que ele teve que fazer isso. Então, olha a importância, Nilda, de nós fazermos check-ups periódicos, né? Primeiro, ter um estilo de vida saudável. A gente manter a nossa higiene, vamos dizer, psicológica, a gente não ter uma cabeça com maus pensamentos, isso é fundamental. Mas cuidar da parte física também é muito importante. Então, ter hábitos de vida saudáveis, uma alimentação saudável, a realização de atividades físicas é muito importante. Mas algumas pessoas têm uma predisposição genética a problemas. Então, a pessoa, vamos dizer, tem um nível de colesterol, um nível de gordura do sangue muito alto. Então, é importante que ela faça exames laboratoriais periódicos, porque isso não é desejável. Vamos dizer, a pessoa está hipertensa, isso não é desejável, porque o estresse que fica sobre o vaso sanguíneo é muito grande. A pessoa é tabagista, isso é indesejável. Então, exames periódicos são desejáveis para que nós identifiquemos problemas em qualquer aspecto, não só cardiovasculares. Doutor Alexandre, quando o senhor tem que dar notícia para o paciente? Olha, nós fizemos de tudo,
mas o transplante é necessário. Como é que é a reação do paciente, doutor? Acho que não são nesses termos, Nilda. Sabe por quê? Por quê? Um paciente, para chegar no nível de fazer um transplante, ele já teve várias ações terapêuticas. Não é de supetão, assim, vamos dizer. Então o preparo psicológico já vem vindo. Já vem um preparo medicamentoso, uma série de medidas que foram tomadas para que ele não chegue neste cenário. Para você ter uma ideia, Nilda, uma avaliação epidemiológica, vamos dizer, no Brasil, anualmente, nós teríamos 400 mil pessoas por ano com um quadro denominado de insuficiência cardíaca. 400 mil novas pessoas por ano com esse quadro de insuficiência cardíaca. E a base do tratamento da insuficiência cardíaca é o tratamento medicamentoso, são os remédios. Uhum. Desses 400 mil, a maioria, sem dúvida, é medicação, mas, em média, no Brasil, nós fazemos 120, 150 transplantes por ano. Então, veja, a indicação para o transplante, efetivamente, é uma parte muito pequena da população. A base do tratamento, e é muito razoável, é o tratamento com remédio. Mas aquele que é elencado para o transplante, ele chega já numa fase que ele já está preparado ou já tem Mas noção. não chora, doutor? Não fica nervoso? Não é possível. Nilda, eu vejo de outra Você forma. não presta atenção, doutor? Claro que eu presto. Não chora? Na verdade... Segura sua mão. Ai, doutor. Eles se sentem abençoados, sabe por quê? Numa condição que tem indicação o transplante, a vida da pessoa está muito restrita. Uma pessoa que, para tomar banho, sente falta de ar, ele não consegue pegar um neto no colo, ele não consegue comprar um pão na padaria. Então, o transplante se torna a possibilidade de ele voltar a ter um estilo de vida, uma longevidade e poder fazer as atividades que nós fazemos. Então, eles esperam aquele órgão como se fosse uma dádiva divina. Nossa. Eu tive o privilégio este domingo, hoje é terça-feira. Hoje é terça. Eu tive o privilégio, junto com outras pessoas maravilhosas, de poder fazer um transplante aqui em Itajubá. No domingo? Era um senhor que é originário de Alfenas, e por conta de ele estar elencado na fila, a fila que aguarda os doadores de órgãos, ele acabou mudando para Itajubá, para que, se ele fosse convocado, ele estivesse disponível. Porque, às vezes, quando a gente convoca um paciente, se ele está muito longe, a gente não tem esse tempo. Então, ele estava morando aqui na fila, esperando, e, felizmente, por Deus, nós pudemos fazer esse transplante no domingo. Foi uma doadora que teve uma morte encefálica identificada num outro hospital, no Hospital de Pouso Alegre, e nós, então, ela foi feita uma doação múltipla de coração, de fígado, de rins. Que lindo. E nós pudemos elencar aqui para Itajubá o coração e 2 rins. E fizemos, então, pudemos beneficiar 3 pessoas, um receptor de coração e 2 pacientes que estavam com insuficiência renal, que precisavam de diálise, e, se Deus quiser, a partir de agora não vão mais precisar. Ai, que coisa boa. Ótimo, senhor. Doutor Alexandre está falando sobre isso. Doutor, o transplante de coração, a partir de que idade pode fazer esse procedimento? A partir da idade mais tenra, Nilda. Tem crianças que, eventualmente, nascem com cardiopatias congênitas, eles nascem com defeitos no coração. E a viabilidade da vida dependeria de um transplante. O fato é que doadores para essas criancinhas de tenra idade, meses de vida, são muito difíceis. Felizmente são difíceis, né? Porque não é habitual uma criança, numa idade tão pequena, ter uma morte encefálica diagnosticada e esta criancinha, então, ser uma doadora de órgãos e tecidos. Então, você me fez uma pergunta muito clara. Quando que a gente começa a fazer transplantes? Com meses de vida. Mas, certamente, a doação de órgãos para essas criancinhas é muito mais difícil do que você ter um doador de adultos. Adulto. Nós também estabelecemos uma data e limite para um transplante de órgãos. Uma idade muito avançada não seria um doador ou um receptor adequado,
porque precisa de algumas medicações por conta do transplante. Mas o que o senhor chama de idade avançada, doutor? A partir dos 70? Antigamente, nós estabelecíamos um corte para o transplante de 55 anos. Nossa! Mas entendemos que isso é uma coisa que não baliza as pessoas. Então, não é um corte que se estabeleça na idade, mas na fragilidade das pessoas. Às vezes você tem uma pessoa de 70, 80 anos, que é uma pessoa rígida. Isso não contraindicaria o transplante. Mas, às vezes, você tem uma pessoa de 50 anos que é muito fragilizada pela própria doença. Então, nós não estabelecemos efetivamente uma... É o quadro clínico. É um quadro clínico e a condição física. Ô, doutor, o senhor já fez cirurgia bebezinho? Várias. É? Opa. Isso é um pititico, doutor? Super pititicos. Eu vejo que a sua mão é bem grande. É, mão grande é mão forte, né? Mas a gente trabalha com instrumentais muito delicados. Né? Então, a mão grande é bom. É Cirurgiões bom, né? de mão grande são bons cirurgiões. Olha, eu estou imaginando aqui, o senhor com a mão trabalhando ali o coraçãozinho. Essa cirurgia é demorada, doutor? Qual delas? A de adulto, de criança? De adulto, de criança. Não, qual que é a são média, doutor? 6 horas. Não é 6 horas? É. Mas não tem um intervalinho, não sai? Não. Fica ali 6 horas. Você fala 6 horas, Nilda, assim, para uma pessoa ficar parada de pé 6 horas, parece que é um absurdo, né? Mas acho que nós temos um preparo tão longo ao longo da vida que realmente passa rápido para nós. A sensação de tempo é de uma cirurgia pequena, mas em média 6 horas. Olha, e a agonia da família, doutor, que fica lá fora, alguém muito, sai para dar notícia, está correndo tudo bem? Sem dúvida, nós somos muito cuidadosos nesse aspecto, porque o receptor, ou o paciente está sendo operado, ele está sob efeito anestésico, então está uma beleza, ele está dormindo. Mas a ansiedade dos familiares é muito grande, então nós somos cuidadosos em momentos específicos, darmos informações, olha, está tudo bem, ou eventualmente não está tudo bem. É importante que nós façamos esse contato com a família. Ô, doutor, agora nós estamos assim, plena época de pandemia, que a gente não sabe quando que vai acabar essa pandemia, doutor. Ninguém tem uma ideia, né? Olha, Nilda, eu tenho uma ideia. Você tem? Tenho. Então conta para nós. Realmente, a pandemia do Covid fez com que nós mudássemos de uma forma muito profunda o nosso estilo de vida. E isso mexeu no planeta. As mortes que nós vemos, a insegurança, as perspectivas futuras fazem com que nós estejamos num cenário muito assim, inesperado. Quem que esperaria um pior pesadelo que nós pudéssemos passar por isso em pleno começo do século XXI? Eu acredito que uma fase mais crítica já passou. Eu não estou desmerecendo aquelas pessoas que foram contaminadas e que eventualmente perderam as suas vidas. Eu externo o meu mais profundo sentimento de pesar, não só para aqueles que se foram, mas para os familiares deles. Mas eu tenho comigo que uma fase mais crítica já passou e nós estamos assim, numa fase de mais estabilidade. Eu não sou o dono da verdade, mas entendo também que nós conviveremos com a Covid durante muitos meses, até que uma vacina ou eventualmente um tratamento seja desenvolvido. Mas entendo também que nesses últimos tempos, nesses últimos meses, adquirimos conhecimento, entendemos melhor a doença, nos preparamos com as medidas para evitar a contaminação e a disseminação, e eu tenho assim uma perspectiva ou uma ideia que nós teremos um futuro bom a partir de agora, teremos um cenário melhor do que o que já aconteceu. Então, a minha previsão são previsões otimistas. Ai, que bom, a gente está precisando disso mesmo. Ô, doutor, então nessa época de pandemia... Pois não? Qual que está sendo o impacto nas cirurgias cardíacas e nos transplantes de coração? Eu queria ser até um pouquinho mais amplo, se você me permitir. Claro, doutor. O fato é que o Estado
e o país, vou falar do Estado que fica mais fácil. Nós temos uma situação denominada calamidade pública, que foi decretada pelo nosso governador Romeu Zema. O fato é que nessa situação de calamidade pública, todas as atenções destinadas à saúde são em situações críticas. Então vamos dizer que uma pessoa precisa de um tratamento estético, ou um tratamento que não seja emergencial. A pessoa tem um problema de hérnia inguinal, e aquilo está estável. Nós não temos autorização para que façamos esse procedimento em caráter eletivo. Então, os atendimentos ambulatoriais, por exemplo, olha, o meu filho tem uma alteração óssea, tem o pezinho torto, e eu vou no ambulatório de ortopedia para fazer um tratamento fisioterápico, um tratamento cirúrgico. Esses procedimentos eletivos, eles estão suspensos em todo o Estado. O que nós fazemos é, de uma certa forma, assim, disponibilizar leitos para pacientes que eventualmente sejam suspeitos ou contaminados com a SARS-CoV-19. Outros leitos são destinados a procedimentos urgentes. Por exemplo, o paciente teve um infarto e precisa operar o coração. Ele vai ser operado. Um paciente tem, Deus o livre, um câncer de intestino, ele precisa ser operado. Ele será operado. O paciente teve um traumatismo, uma fratura de um osso, ou teve eventualmente algum trauma, um acidente, ele será tratado. Então, nesta condição de calamidade pública, 3 áreas não pararam. Quais são as áreas que não pararam? Os procedimentos oncológicos, né? Então, as consultas e os tratamentos oncológicos, quimioterapia, radioterapia e cirurgia continuam. Os procedimentos obstétricos, então a gente não pode parar de oferecer atendimento às gestantes que vão ganhar neném. Bebezinho. Sem dúvida. E os procedimentos de trauma. Então, qualquer tipo de trauma, eles são elencados como se nós não tivéssemos no momento de pandemia. Mas aqueles procedimentos eletivos, eles estão assim, num compasso de espera até que nós tenhamos uma situação de maior estabilidade. Doutor, outra coisa também. Captação e doação. Como é que vai saber? Aquele paciente lá não estava com Covid-19. Poxa, eu, em nome da ética e não quebrando a ética médica, vou contar um caso para vocês que foi muito impactante para nós. Há duas semanas, nós infelizmente tivemos uma paciente, um ser humano, que teve uma complicação neurológica e foi estabelecido o diagnóstico de morte encefálica. Ela teve um derrame e foi muito grave. E era uma pessoa muito jovem e ela era doadora de órgãos e tecidos. Então nós iríamos doar coração, fígado, rins, córnea, osso, pulmões. E ela estava numa condição de doação muito boa. E fizemos então o preparo daquelas pessoas que seriam os receptores dos órgãos. Mas, seguindo o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, todos aqueles pessoas ou doadores de órgãos, eles são obrigados a fazer o teste do que COVID. chama RT-PCR da Covid. E neste caso, essa doadora, ela era positiva. Ela estava estável, ela tinha uma boa condição clínica, ela era doadora de multi-órgãos, mas seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, que é obrigatório, fizemos o exame que chama exame de coleta molecular, que é aquele que nós coletamos da via aérea do nariz, e esse exame então foi encaminhado para Belo Horizonte, no caso, e veio positivo, e infelizmente ela não pôde ser doadora, e nem aqueles que receberiam os órgãos puderam ser beneficiados. Então, a sua pergunta é clara, como que nós fazemos? É obrigatório, segundo as determinações do Ministério da Saúde, que façamos o exame, que chama-se exame de coleta de amostra nasal, é o SUAB nasal, e esse exame então é encaminhado, em 24 horas fica pronto, se for Covid negativo, segue a doação.
Se for Covid positivo, nós suspendemos o programa de doação. Ô, doutor, hoje eu imagino que essa técnica de transplante, ela tem avançado muito, mas eu gostaria de saber se ainda tem aquele problema de rejeição, que no começo legal. havia. É verdade. Você é tão inteligente, Nilda. Que obrigada. Coisa. Que é isso? Olha aqui, Nilda. Ai, doutor, o senhor é ótimo. Quando começaram os transplantes, 40, 50 anos atrás, as pessoas não sabiam muito bem desses problemas de rejeição, né? E, sem dúvida, ao longo dessas décadas, agregou-se tecnologia e, sem dúvida, o tratamento com as medicações imunossupressoras também ganharam um grande avanço. Então, realmente, as drogas que nós utilizamos para evitar que aquele receptor de órgãos e tecidos tenha um processo de rejeição são mais modernas, são menos tóxicas e garantem aquele receptor de órgãos que ele tenha uma longevidade muito razoável. Então, houve sim um grande desenvolvimento e muita tecnologia foi agregada à terapia de imunossupressão, de imunomodulação, vamos dizer assim. Olha só. Ô, doutor, outra coisa para a gente finalizar Pois não. como os procedimentos estão sendo conduzidos no nosso Hospital de Clínicas de Itajubá. Pois não. Nós temos um privilégio enorme aqui em Itajubá. O Hospital de Clínicas, ele é um centro de transplantes. Nós realizamos atualmente 3 transplantes, que é o de coração, de fígado e de rins, e temos intenção de ampliar para a córnea e aquele transplante de medula para as pessoas que têm leucemia ou que têm outros problemas hematológicos. Então, nós somos realmente um centro de transplante. Por conta do medo e da insegurança que a pandemia do Covid fez na população, nós assim restringimos um pouco os transplantes, não nós por nossa intenção, mas o país de uma certa forma diminuiu um pouco o programa de transplantes, mas nós assim na medida do possível estamos resgatando isso e tentando fazer o máximo possível, porque existem pessoas que estão em casa por conta de insuficiência cardíaca, existem pessoas que têm que vir ao hospital 3, 4 vezes por semana para fazer procedimentos de diálise, tem pessoas que têm insuficiência hepática. Essas pessoas, elas não são... por que elas não poderiam ser beneficiadas com o transplante? Então, a gente tem que ter olhos para a pandemia do Covid, mas também temos que ter olhos para as outras pessoas que também sofrem com alguns problemas. Ô, doutor, e aquele paciente que já foi transplantado, como é que ele fica nessa situação, doutor? Perante o coronavírus, eles são mais sensíveis? Ô, Nilda, eu vou aproveitar esse espaço para alertar aquelas pessoas que foram transplantadas e que estão em terapia de imunossupressão, elas têm que tomar um cuidado absurdo. As medidas de contingencionamento, as medidas de proteção, como lavagem de mãos, uso de máscaras, distanciamento social, são fundamentais para essas pessoas, pois uma contaminação virótica, seja pelo Covid, seja pelo vírus da influenza, ou qualquer tipo de contaminação, teria um impacto muito grande nessas pessoas. Então, pessoas imunodeprimidas, que fazem uso de medicações imunomoduladoras, não só de transplante de órgãos, mas aquelas pessoas que têm doenças reumatológicas, que precisam desse mesmo tipo de medicação, o cuidado deve ser dobrado, porque eles são mais expostos, eles estando expostos a essas contaminações, eles eventualmente podem ter manifestações mais severas. Então, devem tomar muito cuidado. Ô, doutor, distanciamento social, estou pensando aqui na família. Pessoas da família têm que sair para trabalhar, supermercado. Claro. O cuidado, então, chegar a tacar álcool no corpo inteiro? Acho que, são coisas muito específicas, Nilda. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma casa com 5 pessoas, 5. E um deles, vamos dizer, faz uso de alguma medicação que diminui a imunidade,
porque ele tem uma doença reumática. E a filha foi trabalhar, a esposa tem que fazer compras no mercado. Tem que ter um comportamento neurótico? Não, não tem que ter um comportamento neurótico. Mas, por exemplo, se eu for para a rua fazer compras no mercado, eu preciso, sem dúvida, lavar as minhas mãos quando eu for tocar alguma coisa, eu tenho que usar as máscaras, eu tenho que, na medida do possível, ter um distanciamento social das pessoas. Então, se eu for, vamos dizer, fazer uma compra num supermercado e tem um monte de pessoas ali próximo dos legumes, eu espero um pouco, vou pegar outra coisa e dali a pouco eu volto. Cheguei em casa e eu fiquei muito exposto a muitas pessoas, e o meu esposo tem uma doença que toma um remédio, ou é uma pessoa de grupo de risco. Vamos estabelecer grupo de risco. Grupo de risco. Tem uma idade mais avançada ou tem algum problema crônico. E, sem dúvida, eu devo trocar de roupas. Então, deixo aquela roupa que eu saí na lavanderia ou na porta de casa, entro para casa, eventualmente tomo um banho, lavo as mãos e continuo de máscara. Ah, mas isso é muito desconfortável. Imagina o desconforto que eu teria de transmitir uma doença para uma pessoa que é grupo de risco. Então, não é uma neura que a gente tem que ter, mas, sem dúvida, essas medidas são efetivas e necessárias. Doutor, ontem estava rolando um vídeo, eu estou aproveitando o doutor Alexandre aqui, falei que eu ia terminar, mas não consigo terminar. Rolando um vídeo de um médico dizendo que o uso da máscara é interessante quando você vai conversar de perto com a pessoa, que ela não precisa ser usada assim. Por exemplo, eu estou sozinha ali na sala, não preciso ficar de máscara, porque a máscara contém bactérias, essas coisas todas, doutor. Olha a responsabilidade do que eu vou falar em público. Jesus amado. Vamos lá. Os vírus, não apenas o Covid, os vírus, eles são eliminados pelas pessoas que estão contaminadas através de gotículas. A gente chama de perdigoto. Isso. O vírus, ele não dá uma cambalhota aqui no ar e cai na boca da outra pessoa se uma certa distância, 1,5 metro, 2 metros, for respeitada. Então, a sua pergunta é clara. Eu estando com um certo distanciamento da pessoa, eu preciso usar máscara ou não? Não. Porque você já respeitou uma certa distância. Mas o fato de você colocar a máscara e tirar a cada 2 segundos, você aumenta o risco de transmissibilidade. Por quê? Porque você está tocando eventualmente na sua face, ou você está se relacionando com outras pessoas, e o fato de colocar a máscara na face e tirar 40, 60 vezes por dia, tem um estudo interessante que mostra que a maioria das pessoas toca a boca ou toca a face 24 vezes por hora. Então, imagina as pessoas que não estão habituadas a usar um anteparo na face, que é a máscara, e aquilo incomoda. Então, as pessoas ficam incomodadas e querem tirar. Agora eu estou a 2 metros, vou baixar. Aí eu estou a menos de 1 metro, vou subir, vou baixar. Esse processo de tirar a máscara e colocar a máscara é muito mais contaminante do que qualquer outra medida. Então, a resposta vai ser dada em dois momentos, Nilda. Vamos lá. Primeiro, eu preciso usar máscara quando eu estou numa distância a menos de 2 metros? Não. Mas, então eu posso deixar a máscara para baixo? É horrível essa estratégia. Por quê? Porque eu vou ficar subindo a máscara e descendo a máscara a cada segundo. Então, a orientação que eu passo de uma forma clara é: use a máscara o máximo de tempo possível quando você estiver em locais que tem uma aglomeração de pessoas. Esta conduta é adequada e é necessária. Então, tem que usar máscara, tem que lavar as mãos, tem que manter o distanciamento social. Doutor Alexandre, como é que eu faço para ser uma doadora de órgãos? Você, em vida, precisa manter, falar para as pessoas que você é um doador de órgãos e tecidos, pessoas próximas a você, e existe um método que é assim, oficial. Na sua registro geral, no RG,
você se declara, quando você vai atualizar ou fazer o seu registro geral, como doador de órgãos e tecidos. Então, no RG de algumas pessoas está escrito doador de órgãos e tecidos. Então, em vida, pleno da sua consciência, você declarou que é doador de órgãos e tecidos. No seu RG tem lá que você é doador de órgãos e tecidos. Às vezes não está explícito, mas quando você vai fazer a renovação ou vai tirar o RG, você declara se é doador de órgãos e tecidos. E para os seus familiares, você também pode ser um doador espontâneo de órgãos e tecidos. Mas até que idade que eu posso doar os órgãos, doutor? A pessoa pode doar os órgãos? Cai naquela história que a gente falou, Nilda. Ah, não tá. é a idade cronológica, mas a condição física. Mas depois de 50, 55 anos, existe uma certa deterioração dos órgãos. E talvez não seja uma doação ótima. 100% segura? Não em questão de segurança, mas já é um órgão que tem alguns anos, né? Não tem aquela vitalidade. Não tem a vitalidade de uma pessoa mais jovem. É verdade. Ô, doutor, o senhor passa muita tranquilidade, né? A gente olha assim, eu aqui, né, estou tendo o privilégio de ficar olhando, eu fico assim, meu Deus, ele passa uma paz tão grande, além de ser muito bonito. Quem me dera. Eu vou falar isso para a mulherada, ver se elas concordam, Nilda. Não, olha aqui, um dia eu brinquei aqui, não sei se o senhor ficou sabendo, doutor Alexandre. Não. Falei assim, gente, o médico, doutor Alexandre, é tão lindo. A paciente, quando for fazer o transplante com ele, se olhar muito, já morre de amores na hora. É um privilégio. Eu sei que é muito gentil. Eu agradeço muito a gentileza, Nilda. Adorei ter você aqui, doutor. Eu que agradeço. Estou à disposição. Ai, que bom. Vamos combinar mais para frente. A gente aborda outro tema que você achar interessante. Ah, quero sim. Adorei. Tá bom. Então, vamos despedir do pessoal? Vamos dar tchau? Bom, para você que ficou ligado até agora no nosso programa HCI Saúde, um beijo com muito carinho e até a próxima terça, se Deus assim permitir.